Bem, pessoal, vamos corrigir agora a 93ª questão da prova da OAB 2010.3, uma prova que foi atípica, já visto que houve 3 questões de direito ambiental, ao contrário do que normalmente acontece com as provas da OAB, em que há apenas 2 questões de direito ambiental. Vamos ao seu cabeçalho. Diz lá a questão, a 93ª questão. A supressão de vegetação primária e secundária no estágio avançado de regeneração, somente poderá ser autorizada em caso de utilidade pública, sendo que a vegetação secundária em estágio médio de regeneração poderá ser suprimida nos casos de utilidade pública e interesse social, em todos os casos devidamente caracterizados e motivados em procedimento administrativo próprio, quando inexistir alternativa técnica e locacional ao empreendimento proposto, conforme disposto no artigo 14 da Lei 11.428/2006, que dispõe sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica. A esse respeito, assinale a alternativa correta. Vamos lá, pessoal. A gente vai ver na letra A o seguinte: um advogado de proprietário de terreno urbano afirma ser possível a obtenção de licença ambiental para edificação de condomínio residencial com supressão de Mata Atlântica com base em utilidade pública. Ou seja, já vemos que o terreno está situado na cidade e o advogado desse proprietário diz que para que se possa edificar naquele terreno com supressão da Mata Atlântica, para que isso acontecesse, haveria utilidade pública para efeitos de obtenção da licença ambiental, ou seja, construir um condomínio residencial seria um caso de utilidade pública que daria ensejo a supressão de Mata Atlântica de acordo, possivelmente, com a Lei 11.428/2006. E veremos que isso não acontece, já vista que o artigo 3º da Lei 11.428, inciso 7, afirma que são casos de utilidade pública: a. Atividade de segurança nacional e proteção sanitária. Bem, construir um condomínio residencial não é uma atividade de segurança nacional, nem tampouco de proteção sanitária. E letra B, obras essenciais de infraestrutura de interesse nacional. Vejam que construir um condomínio em uma cidade não é de interesse nacional, destinados aos serviços públicos de transporte, saneamento e energia, declarados pelo Poder Público Federal ou dos estados, o que não seria o caso. E eu vou ter uma observaçãozinha para vocês. O artigo 30 da Lei 11.428, a mesma lei que fala sobre Mata Atlântica, prevê que é vedada a supressão de vegetação primária de Mata Atlântica para fim de loteamento ou edificação em área urbana. Portanto, pessoal, não haveria nenhuma possibilidade de construção do condomínio com base na razão de utilidade pública. Prosseguindo, letra B. Na letra B dessa questão, disse o seguinte: a licença ambiental de empreendimento relevante e significativo, de relevante e significativo impacto ambiental localizado em terreno recoberto de Mata Atlântica, não pode ser concedida em hipótese alguma. Ou seja, pessoal, o que é que diz a letra B? Que é impossível fazer qualquer tipo de corte de Mata Atlântica em terreno no qual ela exista. Isso não condiz com o artigo 15 da Lei 11.428, pessoal. Por quê? O que é que diz esse artigo 15? Na hipótese de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o órgão competente exigirá a elaboração de estudo prévio de impacto ambiental, ao qual se dará publicidade e assegurada a participação pública. Volta comigo. O fato de existir Mata Atlântica em um determinado terreno não faz aquele terreno intocável. Não se desprezam todas as disposições constitucionais que prevê que, quando houver um significativo impacto ambiental, por exemplo, artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, o que é necessário para que haja aquela edificação seria o quê? Um estudo prévio de impacto ambiental, pelo qual se dará todas as informações que sejam necessárias para a consideração pelo poder público a fim de licenciamento ou não. E não simplesmente, como diz a nossa assertiva B, impedir qualquer tipo de empreendimento que possa estar ali. Apenas é preciso que se observe
a legislação, especificamente no que tange à Mata Atlântica, a própria Lei 11.428 faz essa previsão no seu artigo 15. Vamos à letra C. Na letra C, que é a alternativa correta, diz o seguinte: um produtor de pequena propriedade ou posse rural entende que é possível a obtenção de licença ambiental para atividade agroflorestal sustentável, tendo como motivo o interesse social. Isso se encaixa com o dispositivo do artigo 3º, inciso 8, interesse social. Letra B. As atividades de manejo agroflorestal sustentável praticadas na pequena propriedade, como é o caso da questão, pequena propriedade ou posse rural, que não descaracterize a cobertura vegetal e não prejudique a função ambiental da área. Bem, isso é interesse social. E o artigo 9º dessa mesma lei diz que a exploração eventual, sem propósito comercial direto ou indireto, de espécies da flora nativa para consumo nas propriedades ou posse de populações tradicionais ou pequenos produtores rurais, independe de autorização de órgãos competentes conforme o regulamento. O que eu quero ressaltar é, no caso da letra C, a disposição da letra C encaixa com o artigo 3º, inciso 8, ou seja, existe interesse social, consequentemente, é possível haver um corte da Mata Atlântica que lá exista. Além disso, se houvesse uma exploração eventual sem propósito comercial direto ou indireto, essa retirada da mata independeria de autorização dos órgãos competentes conforme o regulamento desta lei. Portanto, essa é a assertiva correta, artigo 3º, inciso 8, da Lei 11.428. E, por fim, a letra D. Desde que obtida a autorização de supressão de vegetação de Mata Atlântica com base na Lei 11.428/2006, não é aplicável a legislação que exige a licença ambiental, de acordo com a Constituição de 88, a Lei 6.938 de 81 e o Decreto 99.274/90. Voltando comigo. Essa letra D diz o seguinte, é uma assertiva absurda, por sinal, dizer que obedecidos os padrões da Lei 11.428, não se precisa obedecer nenhuma outra norma que proteja o ambiente da nossa Constituição, no nosso ordenamento. Inclusive a Constituição brasileira, que prevê a noção do licenciamento ambiental, ou seja, o Instituto de Licenciamento Ambiental, o que seria por si só um absurdo e que não poderia condizer com a assertiva correta. Portanto, espero que vocês tenham entendido e que tenham também acertado a questão.